Então vamos lá, é a última questão nesse tema aí de função da escola, né? E assim, mais uma vez a gente vai ver isso aparecendo aqui dentro de um outro documento e agora é a LDB. A gente viu lá dentro das diretrizes curriculares da educação infantil, lembrando que de vocês não são as diretrizes, são os referenciais nacionais de educação infantil, mas naquele ponto eles falam a mesma coisa, né? Falou dentro do PCN e agora está falando dentro da LDB. Então, assim, é só entender e achar em qualquer documento, né, o assunto. Precisa ficar afiado. Então, eu vou resolver essa daqui com vocês, é a última. E aí, nos próximos vídeos, já vou estar entrando no outro ponto do edital, tá bom? Depois que eu terminar todos os pontos, aí eu faço mais uma boa quantidade de questões aí que eu encontrar da banca para poder ajudar vocês, tá? Mas, a princípio, o objetivo é terminar mesmo essa playlist aí comentando os temas, né, do edital. Então, vamos lá. Em seu artigo 32, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, preconiza, né, ou seja, ela diz que, primeiramente, né, que o ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão, entre outros fatores, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Então, aqui a gente está falando que, em relação, a gente está falando de função e papel da escola, tá? Terá por objetivo a formação básica do cidadão, entre outros fatores, ou seja, tem outras coisas que a educação deve fazer pelo indivíduo, mas no que se refere ao desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, né, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e as habilidades de formação de atitudes e valores. Então, aqui a gente já não está falando de integralidade. Aqui, nessa questão, ele está se referindo precisamente à questão da intelectualidade. Tá bom, gente? Como que eu sei? Porque tá dizendo aqui que, entre outros fatores, né, isso aqui faz parte da formação básica do cidadão. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, ou seja, intelectualidade. Tendo em vista a aquisição de conhecimentos, eu ainda estou dentro da intelectualidade, porque de porte desses conhecimentos, né, e habilidades, ele vai formar atitudes e valores. Então, é isso. Então, nesse ponto aqui, a gente está falando de que o ensino fundamental tem um objetivo, né, entre outras coisas, que aí a gente fala do emocional, mas aqui nesse momento ele está dizendo da parte intelectual, da parte do conhecimento, né? Essa afirmação demonstra ênfase colocada no seguinte aspecto. Então, qual dessas alternativas aqui que eles ofereceram para a gente que está falando do gente, desculpa. Que está falando do conhecimento. Qual delas, né? Eu vou ter que dar um monte de Ctrl Z aqui, eu não quero voltar do começo, não. Agora vai. Isso aí. Então, dentro dessas afirmativas aqui, qual que está me dizendo, qual que está colocando a ênfase, né? Qual dessas afirmativas aqui está demonstrando a ênfase que foi colocada nesse trecho aqui da LDB em relação à formação do indivíduo. Então, vamos voltar lá do começo. A gente está falando de papel da escola. Então, o papel da escola, o papel da educação básica é formar o cidadão integral. Só que aí aqui no artigo da LDB 32, ele vai separando por pontos, tá? Todos os objetivos da educação, da formação básica, da educação básica do ensino fundamental. E nesse ponto ele está falando desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos. Ele está falando de intelecto, tá? Ele está falando de aprender, de conhecer. E habilidades, né? Ou seja, adquirir conhecimentos e habilidades para poder formar atitudes e valores, né? Porque a gente forma as nossas atitudes, os nossos valores, o nosso caráter, as nossas ideias a partir daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente desenvolve. E aí aqui a minha pergunta,
dessa questão, essa questão não é fácil, gente, essa questão foi da banca CEPERJ, tá? Essa afirmação, ou seja, essa daqui, demonstra ênfase em qual aspecto? Então vamos lá. O domínio cognitivo de todas as disciplinas e o pleno conhecimento de todos os conteúdos? Será? Não, porque aqui ele está falando de aquisição de conhecimentos, habilidades e também do desenvolvimento de atitudes e valores. Ele está dizendo que a pessoa aprende, de parte do que ela aprende, ela desenvolve, ela continua se desenvolvendo, tá bom? Então, não só é dominar todas as disciplinas e nem conhecer todos os conteúdos. Não. O domínio das disciplinas das quais dependa o progresso individual do aluno para o seu ingresso no mundo do trabalho. Aqui eu tenho um aspecto do ensino fundamental que vai aparecer na LDB, ou da educação básica, que vai aparecer na LDB, só que nesse trecho aqui que nós lemos, ele não está falando da questão do ingresso no mundo do trabalho. Ele está falando da intelectualidade, da importância de adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades para formar atitudes e valores. Então, não é, por exemplo, adquirir conhecimentos e habilidades para ingressar no mundo do trabalho. Não. Então, também não é a letra B, tá bom? O desenvolvimento da autonomia intelectual é importante para que a pessoa saiba como aprender. É essa questão aqui a nossa. Como que é essa questão? Elis, me explica, vamos lá. Lembra que eu já falei para vocês algumas vezes sobre a questão da autonomia, que a escola hoje, o papel da escola, a função da escola diante do indivíduo, uma delas é que esse indivíduo ele saia do processo educacional autônomo. O que é autonomia, gente? Autonomia é a capacidade de gerenciar-se a si mesmo, de pensar por si mesmo, de deliberar sobre as coisas por si mesmo, né? Então, esse desenvolvimento dessa autonomia intelectual, aí aqui está falando de autonomia intelectual. Quando eu estou falando de intelectual, estou falando do pensamento, da ideia, do conhecimento. Importante para que a pessoa saiba como aprender, porque para a educação progressista, para a educação de hoje, não só basta ela conhecer, né? Isso aí a gente vai ver Paulo Freire falando da curiosidade epistemológica, que pode aparecer na prova de vocês. É a questão da pessoa aprender e também aprender a aprender, ou seja, ela vai continuar aprendendo. E diante do que ela aprende, ela desenvolve autonomia. Aqui ele falou que a pessoa vai adquirir, né, vai desenvolver a capacidade de aprender, aí ela vai adquirir conhecimentos, habilidades e vai formar atitudes e valores, ou seja, ela vai ter autonomia para deliberar, para pensar e para agir a partir das coisas que ela aprendeu, né? E isso ela só consegue se quando ela aprender, ela não parar de aprender, ela vai continuar aprendendo. Então, a letra C, o desenvolvimento da autonomia intelectual, importante para que a pessoa saiba como aprender. Não para que ela apenas aprenda um determinado conhecimento, mas para que ela tenha autonomia para, diante do que ela entende do mundo, diante do que ela pensa, diante do que ela deseja, diante do que ela quer, do que ela valoriza, ela continue construindo seus conhecimentos, seus entendimentos. Então, por isso é a letra C. Essa questão não foi fácil, mas ela apareceu numa prova, então voltem, ouçam de novo, tá? Se vocês não entenderam o porquê foi a questão C, vocês precisam entender o porquê foi, porque a um olhar grosseiro, qualquer uma dessas questões aqui poderia muito bem ser vista, né? Ser entendida aí como a correta. Vamos lá, letra D. Implantação de um currículo voltado para as competências atitudinais e interface com os valores familiares. E interação de aprendizagens escolares e extraescolares. Não é nenhuma dessas, tá? Porque aqui a gente está falando, mais uma vez eu volto, de aprendizagem de intelecto. Então, se aqui eu falei de competências atitudinais, não, porque aqui não são as competências das atitudes, né, para desenvolver atitudes, né, mas esse aluno, ele vai desenvolver a capacidade de aprender, então é competência intelectual, tendo em vista adquirir conhecimentos, intelectualidade, né, e habilidades. Atitudes e valores entra aqui só no final,
como uma consequência, tá, dessa aprendizagem, tanto do que ele aprendeu, como da capacidade que ele desenvolveu de aprender. Então, essas atitudes e os valores aqui do final, eles não entram como o objetivo aqui nesse pedacinho da LDB, eles entram como a consequência. E aqui nessa questão, ó, implantação de um currículo voltado para as competências atitudinais. Então, aqui você não vai ter um currículo voltado para as competências atitudinais, quando a gente está falando na questão da aprendizagem, mas um currículo voltado, né, se fosse, porque a gente já sabe que o currículo ele não deve ser voltado para nenhuma das competências, o currículo na educação progressista, ele não é voltado para uma competência A, B ou C, mas para todas, para desenvolver integralmente. Então, não é essa, tá bom? Por mais que ela ficou bonita, competências atitudinais, interface com os valores familiares, fica até bonito de falar. Mas quando a gente interpreta isso daqui, se eu falo a implantação de um currículo voltado para a competência X, já tiro fora, porque o currículo ele é voltado para o desenvolvimento de todas as competências, tá bom? A questão aqui está me pedindo qual dessas alternativas fala com a questão da intelectualidade, da aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades. E a letra C que me responde isso aí. Interação das aprendizagens escolares e extraescolares. Isso também aparece na LDB, por isso veio aqui como uma pegadinha para vocês, mas não é também a letra E, tá bom? Aí a gente fica com a letra C, lembrando que foi questão dessa banca em uma prova aí, que agora eu não sei te dizer qual banca. Prova de professor, então é melhor vocês ouvirem de novo, até que vocês entendam por que foi a letra C que foi escolhida, tá bom? Muito obrigada, se você ficou comigo até o final, espero que tenha sido aí de ajuda para você. Amanhã, se der tudo certo, eu retorno com o próximo vídeo, né, aí do cronograma do edital de Itaguaí. E boa sorte, estuda aí e aproveita bem.